O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. A blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir deliberadamente o ministério e a obra de Jesus Cristo. É resistir deliberadamente, intencionalmente, conscientemente a obra da salvação, o perdão, a oferta da graça, depois de ter tido provas incontestáveis de quem é Jesus e do que ele fez. Quem participou do ministério de Jesus, ouviu a palavra, viu Jesus operar sinais, teve provas incontestáveis que Jesus é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, viu gente ser salva, participou de cultos e depois se volta contra Cristo deliberadamente, rebela-se e ataca a religião, ataca a Bíblia, ataca Cristo. Esse é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? É o contexto que está aqui em Mateus 12. Vamos ver Mateus 12, 22. Olha como que os fariseus cometeram esse pecado. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Olha o resultado. E toda a multidão admirava e dizia acerca de Jesus: é este porventura o filho de Davi? Ou seja, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: olha só, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele ou expulsa Satanás, ou seja, se eu expulso demônio pelo poder do demônio, dividido está contra si mesmo. Como, pois, pode subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsavam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo na junta não espalha. Agora Jesus vai declarar o pecado deles. Por isso vos declaro que todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Até aí. Veja só, blasfemar contra o Espírito Santo não é dizer algo contra o Espírito Santo, é contra quem o Espírito Santo aponta. Porque veja só, por que chama pecado do Espírito Santo? Porque a obra do Espírito Santo consiste em revelar Jesus para nós. É o Espírito Santo que leva Jesus, que mostra Jesus, que revela Jesus. Os fariseus tinham provas incontestáveis que Jesus era Deus. Aqui é o capítulo 12, no 10, no 11, no 9, Jesus tinha feito sinais, Jesus tinha pregado o Evangelho, Jesus se declarou o Messias. Eles sabiam, eles tinham provas que ele era o Filho de Deus, viram os milagres, ouviram a pregação dele, e eles resistiram ele durante 3 anos, tentaram matar, ofenderam ele, entendeu? Resistiram ele, e o ápice dessa resistência foi quando ele opera um milagre, expulsa um demônio. Os fariseus chegam ao absurdo de dizer: ele expulsa demônios com o poder do diabo. Blasfemaram contra o Espírito Santo.
Esses aqui dessa passagem estão queimando no inferno agora. Não tem perdão. O que acontece? São aquelas pessoas que participaram da igreja, leram a Bíblia, se batizaram, viram Jesus operar no culto, participaram de uma igreja bíblica, tinham evidências que o sermão era bíblico, que o pastor era bíblico, que a graça ali se manifestava, e se apostataram, saíram, se rebelaram, foram para o mundo, e foram com violência, foram se esbaldar, e pecaram. Ah, pastor, mas isso aí não é o desviado? Tem diferença do desviado e do apóstata. O desviado é o filho pródigo, o desviado é Pedro. Ele está ali, ele balança, ele cai, e ele peca, e ele vai às drogas, o álcool, talvez prostitui, mas você vai lá, chama, repreende ele, volta para a igreja ali. Nossa, tem que voltar. Você vai e fala com ele, você tem que mudar de vida. Ele, nossa, uma hora eu mudo. Ele está no mundo, peca, e ele sabe que está errado. Ele está, nossa, o que eu estou fazendo? O apóstata não. O apóstata vai, faz a mesma coisa, e dentro dele, aquele povo é fanático. Lá não tem nada a ver. Isso aí tudo de Bíblia é falso. O que esse pastor está achando que é? Ele se volta contra Deus, se volta contra a Bíblia, se volta contra a igreja, se rebela, passa a ser o inimigo, combater. Esse blasfemou contra o Espírito Santo. Esse não tem mais volta. Deus entregou ele. E é esse tipo de gente que João vai dizer: há pecado que não é para a morte. Agora o pecado que é para a morte, por isso digo, não ore. Não ore para essa gente. Deus entregou, Deus não quer mais essas pessoas. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou mostrar dois casos de desvio e de apostasia. Pedro e Judas. Eles pecaram no mesmo dia. Os dois negaram a Jesus. Os dois, igualzinho. Mas Pedro só desviou, porque depois Pedro chora amargamente, se arrepende. Judas não, levou o seu pecado até os últimos limites, as últimas consequências, até se enforcar. Esse é o apóstata. Até que tem um texto que fala: o que quereis me dar para que eu entregue? Quanto vocês dão por ele? Quanto vocês querem dar? Só apóstata. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer ver onde a blasfêmia do Espírito Santo está escrita? Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Agora olha aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha lá, tiveram num culto na igreja, provaram o dom celestial, conheceram a Cristo, tornaram-se participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, é o que participou da igreja, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai, ela produz erva útil para aqueles que quem é cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Aqui está falando a condição do apóstata. Tem gente que fala que esse texto serve para falar de perder salvação. Não tem nada a ver. Esse aqui nunca foi convertido, porque o autor não usa termos como regenerado, nascido de novo, justificado, transformado. Está dizendo que aquele que experimentou o dom celeste, viu gente converter,
participou do Espírito Santo, sentiu o Espírito Santo vindo, tocar nele, tentar convencê-lo, e rejeitou, caiu, apostatou. É impossível que ele seja salvo novamente. Como é que você sabe disso? A exegese do texto é o 7 e 8. Eu vou ler na linguagem de hoje, você vai entender. Olha só. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, já haviam sido tocadas pelo Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência a palavra de Deus, e tinham experimentado os poderes do mundo de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a arrepender de novo, porque estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Aqui ó, pecado deliberado contra Cristo. Não é o desviado, eu estou errado, eu preciso voltar. É o que agora ofende. Agora olha a exegese para você entender. Deus abençoa a terra que recebe chuva. Ele usa uma metáfora da agricultura, a qual muitas vezes cai sobre ela, sobre a terra, e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba a ser queimada. A ideia dele é assim: a chuva cai sobre a terra e produz milho e mato. O milho é bênção, o mato cortado e queimado. O mesmo Espírito que ilumina, uns ele salva, outros rejeitam e ele condena. Essa é a exegese. Tem nada a ver com perda de salvação. A chuva, alguns acolhem ela, recebem ela, o Evangelho, o Espírito Santo, e dão fruto. Outros, a chuva, rejeitam ela, o Espírito Santo, a palavra, é o mato. Pecado contra o Espírito Santo. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.